Então, hoje nós vamos falar sobre a realidade que envolve o iluminismo e o idealismo. A gente vai ter aí a condição de tentar entender esse novo momento da história. Então, vamos ver, né, o que podemos entender sobre o assunto. O que acontece no ambiente do iluminismo, né? A gente tem uma transição histórica daquilo que a gente chama de filosofia moderna, né? Aqui no sentido, logo depois da Idade Média, né? Com o contexto desse ambiente, quando a gente vai ter o Renascimento italiano, nós vamos ter, né, a Reforma Protestante, a perspectiva racionalista e iluminista no contexto racionalista e empirista no contexto francês e inglês, e aí nós temos uma caminhada na direção da filosofia contemporânea. No século XVIII vai surgir o que é chamado de iluminismo, né? O iluminismo, essa palavra vem da ideia de iluminação, de esclarecimento. Algumas traduções, inclusive em português, chamam o movimento às vezes de ilustração, né? É o movimento das luzes, e claro que luzes aí ligada à questão que envolve a própria razão, né? Aí nós temos, então, o que é, na prática, né, o racionalismo francês e o empirismo inglês, né, vão encontrar uma síntese desse novo momento da história do pensamento europeu, que vai se desdobrar no que é chamado iluminismo franco-alemão, né? A palavra Aufklärung em alemão vai ser marcante na história, né? Aí nesse ambiente no século XVIII, né? E o que é o iluminismo? Na verdade, a gente pode definir como o ápice da confiança na razão, né? E esse momento da história da filosofia vai ter profundos desdobramentos para a história da filosofia e para a cultura europeia e ocidental mais recente. Eu diria que a gente pode entender até hoje, né, muito do nosso cenário a partir da realidade que existe desde o contexto do iluminismo. O que é que a gente vai perceber nesse cenário, né? Nós temos algumas pessoas que são referência nessa história iluminista, né? E aí alguns nomes vão marcar esse momento com muita força. François-Marie Arouet, né, mais conhecido como Voltaire, né, que foi um pensador muito crítico, né, do contexto iluminista francês, já que a coisa, né, a gente sabe, o racionalismo se define muito na França, né? O pensamento de Voltaire era extremamente negativo com relação à questão religiosa, né? A gente vai ter Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau vai ser muito importante, né? No contexto da história do pensamento político, né? Ele faz uma série de reflexões a respeito, né, do contrato social, né, que vai ter muita importância, muita relevância no pensamento europeu e até hoje, vamos dizer, isso nos atinge diretamente. E também Isaac Newton, que todo mundo conhece, e Christian Wolff também são nomes principais desse ambiente, né? E o que vai acontecer nesse contexto iluminista, né? Nós vamos ter aí o que é chamado de uma confiança ilimitada na razão, né? E que se imaginava, né? Eu me lembro, por exemplo, da expectativa de gente como Voltaire, né? E outros enciclopedistas franceses, eles diziam o seguinte: quando você abrir uma escola, você vai fechar uma cadeia, né? Imaginava-se que a razão seria capaz de resolver todos os problemas humanos, e assim a confiança na razão e particularmente na ciência, que acaba sendo até meio venerada, né? Na semana que vem a gente vai ver um pouco
do movimento positivista, por exemplo, onde de fato assim quase surge aí um pensamento próximo de uma veneração em relação ao papel da ciência na experiência humana. Então, para a gente ter uma visão aí mais clara, porque o iluminismo não é só o que a gente pode chamar assim de uma experiência, vamos dizer, filosófica, né? É mais do que isso, é um movimento que atinge a história da cultura europeia como um todo, né? E aí o que, que a gente encontra aí, né? Alguns elementos que são, a gente pode chamar de perfil político, né? Outros elementos de perfil propriamente, vamos dizer, filosóficos, né? Há um impacto, né, do iluminismo com o progresso científico e tecnológico, né, que é um desdobramento, inclusive, da caminhada do empirismo, o racionalismo de Descartes, né, o caminho político que muda o cenário na Inglaterra, né, com o parlamentarismo inglês, né, a questão da mudança social, né, com o crescimento da burguesia e que traz uma nova dinâmica social, né, e surge também um contexto de mudança de cenário, né, onde se acredita no crescimento aí do progresso, né, uma nova visão a respeito do próprio Estado, uma defesa do liberalismo político, né, cresce o que a gente chama de uma mentalidade cada vez mais, digamos assim, secular, né? Essas ideias, por exemplo, de Estado laico, né, que igreja e Estado não devem estar juntos, né, que é uma convicção de grupos religiosos como, por exemplo, os anabatistas, agora ela entra por outra via, né, até pelos desdobramentos complicados da experiência, vamos dizer, de poder religioso na Europa, em função do contexto do catolicismo medieval e de outros desdobramentos, né? Lembre-se que nós tivemos umas guerras religiosas terríveis entre católicos e protestantes, né? Aí no século XVI, XVII, né? Lembre-se da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 30 anos, com a paz de Westfália, que termina aí na metade do século XVII, né? Então cresce uma proposta de liberdade de crenças, né? E essa ascensão da burguesia, esse novo momento político, essa crítica da religião institucionalizada, também você tem aí uma rejeição do absolutismo, né, e da intolerância religiosa, das sociedades aí de ordens, e assim essas revoluções liberais, a gente vai ter a Revolução Francesa, né, que vai acontecer aí em 1789, tem aí desdobramentos, né, e esse caminho também vai se desdobrar, por exemplo, depois no século XIX, na formação de estados como a Itália, a Alemanha depois, então tem todo um caldo cultural, e nesse momento também, uh, na Alemanha, aí, com o enfraquecimento, vamos assim, do Sacro Império Romano-Germânico, começam a formar certas unidades, das quais a gente pode destacar no ambiente germânico o famoso progresso da antiga Prússia, né, que vai ter um papel importante na cultura europeia dessa época. Assim, a gente vai ver, né, como é que a coisa se desenvolve nesse ambiente cultural. E aí é nesse cenário iluminista, né, com esses nomes de referências aí, especialmente do contexto francês, que há um desdobramento na direção, vamos dizer, de um encaminhamento pós-iluminista, onde nós vamos ver o surgimento do idealismo alemão. E, sem dúvida, se tem um filósofo absolutamente imprescindível e que é fundamental para entender a época, vamos dizer, atual, eu diria, né? A época, vamos dizer, pós-século XVIII, um dos pensadores mais importantes da história é Immanuel Kant. Kant vai nascer aí em 1724, né, na Prússia. Prússia é a parte oriental do território que fora da Alemanha. Hoje a região da Prússia é território polonês, né? E ele viveu a sua vida na famosa cidade de Königsberg,
E morreu em 1804. O homem viveu então 80 anos, e os estudiosos que falam sobre Kant dizem que a vida dele foi muito impressionante, porque é alguém que nunca saiu muito daquela região, né? Dizem que ele nunca foi muito além de cerca de 80 quilômetros da sua própria casa, né? O homem era muito diferente, estranho. O pessoal dizia que se você queria saber que horas era no dia, bastava ver o que o Immanuel Kant estava fazendo, que ele era um relógio em pessoa, né? A Alemanha, na verdade, se depois a união de grupos germânicos que acabaram se unificando em função do Hochdeutsch, né, do alemão oficial, o alto-alemão, que é uma língua que se derivou da tradução da Bíblia de Lutero, que foi a unificação do alemão. E, vamos assim dizer, e dos grupos principais, né, desse conglomerado era exatamente a Prússia. A Prússia desenvolveu toda uma característica muito marcada pela ordem, até pela seu progresso militar. Então, teve um papel muito importante no contexto europeu desse ambiente do século XVIII e depois XIX também. E o que a gente vai ver? O idealismo, então, tem a ver com essa questão da preponderância da realidade, que tem a ver com as ideias. E o que é isso? Como é que a gente entende isso mais adequadamente? Num certo sentido, nós temos um desdobramento aí pós-racionalista, né? E por isso a gente vai ver que Descartes vai concluir que o pensamento é algo que é mais certo que qualquer corpo, porque ele considerava a matéria algo apenas passível de ser conhecido, apenas, né, cognoscível, conhecível. E essa, então, se define como uma concepção idealista, tanto em termos ontológicos, né, com desrespeito ao ser, como epistemológicos, pois prioriza o ser pensante em contraposição à matéria. Ou seja, quando você pensa em termos de realidade, a realidade é a realidade que se dá a partir do pensamento, né? Porque o pensamento é que define a compreensão que você tem dos objetos, né? E não só prioriza o ser pensante, mas como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. E a gente começar a porque lembre-se que nesse momento da história, né, quando aquela metafísica tradicional não é mais a referência principal, a discussão envolve o problema do conhecimento, a teoria do conhecimento. Então, a pergunta é, quando eu contemplo um objeto, né, e depois eu vou denominar esse objeto é definido pelo quê? Pela realidade do objeto em si, ou principalmente pelo sujeito pensante no seu aspecto de conhecer o objeto. Então, o idealismo vai reforçar muito essa ideia de que é priorizado o ser pensante e é o sujeito que define o conhecimento de um objeto é preponderantemente definido por aquele sujeito pensante que o define o que ele está conhecendo. Dessa forma, Immanuel Kant vai caminhar na direção daquilo que a gente vai chamar de primado da função cognitiva do homem, né? Todo esse aspecto, né, da teoria do conhecimento, da gnosiologia se define, e a realidade, portanto, é construção do sujeito pensante que a ordena. Aí é que você entende a realidade do idealismo, né? Quer dizer, o sujeito pensante, a nossa mente pensando e interagindo com o conhecimento do objeto, a determinação se dá por esse sujeito pensante. E aí, no conhecimento, a forma é dada pelo sujeito e o conteúdo pelo objeto, né? Vai haver um caminho aqui interessante de sintonia entre aquilo que foi o trabalho filosófico do racionalismo e do empirismo. E aí Kant tentou enumerar, né, como é que a gente pode
trabalhar essa questão do conhecimento que se tem da realidade, e ele vai dizer que no processo do pensamento há 3 graus, né? Ele vai dizer que a apreensão, né? Quando o sujeito aí tem acesso ao conteúdo que existe no objeto, o juízo e o raciocínio. E aí ele vai organizar, né? As grandes obras de Immanuel Kant são principalmente a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, né? Os dados da experiência vão ser ordenados dentro das categorias fundamentais de tempo e espaço. Quer dizer, Kant vai dizer o seguinte, que o sujeito pensante é que se apropria da realidade que deve ser conhecida, né? E nessa interação com o objeto, nada na nossa mente se organiza fora desse contexto onde as categorias fundamentais que sempre ordenarão o nosso pensamento serão as de tempo e espaço, que isso é a estrutura fundamental da mente e, portanto, assim ela se organiza. Diante disso, Kant vai caminhar numa direção muito interessante, diferente, significativa e que vai marcar a história do pensamento para sempre, e não só do pensamento, mas inclusive vai marcar o que a gente vai chamar depois de teologia contemporânea. Por quê? Porque nessa proposta de conhecimento da realidade, né, a partir do sujeito pensante, Kant vai analisar, vai dizer que realidade é essa a ser conhecida. E ele define essa realidade a partir de um dualismo, não um dualismo no sentido tradicional platônico, né, de um mundo do espírito e o mundo da matéria, né? Ele vai fazer uma distinção entre o que ele chama de realidade fenomênica e numênica. E o que ele quer dizer com essas palavras? A realidade fenomênica refere-se, atenção, à coisa conforme ela se nos manifesta. A realidade numênica diz respeito à coisa em si. E atenção, aí é que está a coisa principal, né, do assunto, da discussão, é que ela é inacessível ao conhecimento. Então, o que Kant vai dizer para nós é que nós não temos, porque todo o sonho da filosofia, lembra, desde os tempos antigos, era a gente conseguir, por meio da instrumentalidade da razão, encontrar a referência última que organiza a realidade. E a discussão é se a gente pode ter um conhecimento efetivo da essência das coisas. E essa questão metafísica sai de cena no final da Idade Média, mas o problema do conhecimento, lembra, para Descartes ainda você pode acreditar que a razão tem acesso à essência das coisas. Mas em Kant ele vai dizer, não, peraí, você nunca tem acesso no processo do conhecimento à coisa em si. Você tem acesso a como ela se manifesta, ou seja, você tem acesso ao fenômeno. Então ele vai fazer uma distinção entre essa realidade fenomênica e a realidade propriamente essencial, que é a realidade numênica, que a coisa em si nós nunca podemos conhecê-la como ela é. A partir de Kant, então, se instaura na chamada filosofia europeia e ocidental, que a gente chama de agnosticismo metafísico, ou seja, a metafísica, né, ela se torna uma realidade impossível. E aqui dá para a gente ter uma visão do que a gente chama de dualismo kantiano, né? O noumenon, a coisa como ela realmente é, a coisa em si, fora de mim, não é acessível da perspectiva da apreensão do sujeito. O que eu tenho, na verdade, é apenas o fenômeno, né? Então, o que está na minha mente é aquilo que ela pode aprender da coisa como ela se manifesta e não da coisa em si propriamente dita. Isso vai ter assim, significativos, né? Que a gente vai ver que vai influenciar não só sempre a história da filosofia, mas vai colocar para a gente assim, olha, pessoal, a gente está descobrindo
que o ordenamento de toda a realidade, e de ser o instrumento pelo qual se pode compreender e lidar com o mundo, ela começa a dar sinais daquilo que vai ser o seu limite, e aquilo que envolve a metafísica, a questão da coisa em si, é deixada de lado, e isso vai ter desdobramentos significativos. Inclusive, a gente vai ver, e isso é muito importante no nosso curso, é entender isso, né? É que quando nós pensamos na teologia, ponto de vista, é quando a gente trabalha com o texto bíblico e como esse texto bíblico é vivido num novo momento da história. E aí a gente pode dizer que a nossa teologia, por exemplo, da reforma tradicional, ela é pré-kantiana. Ela tem esse momento do final da Idade Média, né, desse ambiente da escolástica, e ela interage nesses contextos do racionalismo e do empirismo. Só que depois de Kant, as coisas vão mudar muito, porque é a partir de Kant que a gente vai, por exemplo, perceber essa distinção entre número e a gente vai abrir espaço, por exemplo, mais tarde, para aquilo que a gente vai chamar de teologia liberal, né? Porque você vai fazer uma distinção entre, por exemplo, o Cristo da fé e o Jesus da história, né? Você vai, a partir de Schleiermacher, por exemplo, né, fazer uma distinção entre uma realidade, né, objetiva sobre Cristo e aquele Cristo que pode ser atingido a partir de uma realidade dita espiritual distinta, né? Kant vai abrir, né, a partir dessa base de dualismo, a gente vai ter uma divisão que vai marcar a teologia, né? Um caminho de questionamento se a gente pode ir atrás de elementos essenciais e metafísicos como a teologia tradicionalmente fazia. Agora, Kant indo nessa direção, ele desenvolveu uma preocupação muito significativa com ética, né? E aí ele vai desenvolver o que é chamado uma teoria, que vai ser chamado de formalismo ético. Essa teoria elaborada por ele vai definir, né, que a proposta é que todos devemos ter uma obediência à lei pela lei em si, com um puro amor ao dever, né, das Sollen em alemão, em conformidade com esse perfil prussiano de Kant, que argumentou que o critério da moralidade não pode vir da experiência, tinha que ser absoluto e universal. Assim, ele definiu uma lei a priori que vai ser denominada de imperativo categórico. Porque, veja bem, a gente tem, né, uma proposta ética, né, para a construção da sociedade. Agora, a pergunta é de onde vem essa ética? Ela vem da ordem natural? Ela é definida pelo sujeito? A razão é capaz de entregar? Ela vem da revelação, como no pensamento medieval ou na escolástica? E aí o Kant quer fazer a coisa puramente a partir da razão, então se tem um interesse de construir uma realidade, já que a ética é tão fundamental para a prática da vida, e aí o que ele vai tentar fazer? É construir um elemento absoluto e universal que realmente tenha valor. E aí, como ele não vai trabalhar com critério, vamos dizer, propriamente teológico ou escriturístico, ele tenta construir isso a partir dessa nova categoria, em tese racional, chamada imperativo categórico. Essa moral kantiana vai se basear naquilo que é chamado o dever pelo dever, em obediência a esse imperativo categórico, esse das Sollen, e vai marcar o pensamento de Kant. E aí o que é que ele define? Olha que coisa interessante. Ele estabeleceu o que é chamado de princípios práticos para agir de acordo com esse imperativo, né? E esses são três, né, elementos que são destacados, né? E a gente vai ver como é que eles se definem, né? Então, o conselho, né, aí, nessa direção de Kant é
age de modo que a máxima de tua ação possa valer como princípio universal de conduta. A segunda proposta é age de modo a tratar qualquer pessoa como fim e nunca como meio. E a terceira age de modo que tua vontade possa considerar-se constituindo uma legislação universal. Então, você vê que é uma tentativa de construir uma ética, uma moral, que seja absoluta a partir da razão, né, e de maneira independente de elementos teológicos ou religiosos. Nesse ambiente, quando o pensamento europeu tem uma série de elementos que marcam um dissabor, né, com a experiência europeia anterior. Inclusive, é importante destacar também, né, não só com os conflitos de religiosos contra o pensamento secular, o problema do absolutismo e da ligação com os governos, mas até, por exemplo, certas coisas catastróficas que aconteceram nas guerras, o grande terremoto de Lisboa em 1755, né? Tudo isso influencia, cria um caldo cultural de uma tentativa de uma independência religiosa. Né? E lembre que grupos minoritários religiosos que não pertenciam às igrejas estatais, muitos foram perseguidos e fugiram, né, para outros lugares, especialmente para as Américas, muitos inclusive para a América do Norte. Né? Então, a gente vê esse cenário se estabelecendo. E olha que coisa interessante, esse pensamento kantiano, quando ele for entrar, né, como referência base de construção do pensamento teológico, né, porque esse é o desafio da teologia, ela tem que ler a Bíblia, tem que ler na sua época, tem que ter pertinência e, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado de não ser engolida pelo pensamento da época. Né? E, então, isso abriu um espaço para uma teologia, de fato, que caminhou numa direção de ruptura com a expectativa de um conhecimento metafísico. Por isso que o pensamento liberal, por exemplo, caminhou numa direção do tipo, olha, não sei se isso aconteceu de fato como história, eu não sei se isso aqui realmente foi miraculoso ou não, né? A razão não tem como aferir isso, então isso fica fora da discussão, mas eu sei que o ensino aqui é bom, inclusive, especialmente o ensino moral. Por isso que grande parte do pensamento, vamos dizer, teológico mais liberal, ele sempre vai numa dimensão de restringir a fé à sua perspectiva sociológica e ética, considerando outras coisas, digamos assim, meio fora do radar. Né? E aí nós temos um caminho de separação que vai marcar a história do pensamento. Nesse contexto do pensamento europeu, né, particularmente agora alemão, né, a filosofia vai se deslocar muito para o ambiente alemão. Nós temos muitos filósofos, a Alemanha, especialmente na Prússia, mas depois em outras áreas, outros lugares também, ela se desenvolve, os frutos da educação luterana vão ter um progresso muito grande, aí vai surgir um outro pensador idealista de muito valor e expressão, que até hoje influencia a sua vida e você não sabe, que é exatamente Hegel. Quem é Hegel e como é que nós devemos entender o seu pensamento? Georg Friedrich Hegel vai ser um filósofo aí um pouquinho mais adiante na história, né? Veja que Kant morre em 1804, né? E Hegel é o seu principal, digamos, sucessor do idealismo, que nasce em 1770 e morre em 1831. Na verdade, ele também era um teólogo, ele estudou em Tübingen, né, uma escola que ficou famosa pela crítica, e ele é influenciado por três movimentos intelectuais, né, pelo idealismo pós-kantiano, né, que estabelece essa nova maneira de pensar, pelo próprio Immanuel Kant, né, e pelo cristianismo, em particular a teologia do Novo Testamento dessa época. Né? Hegel, uma coisa que a gente, quando estuda fora, né, do cenário assim mais teológico, às vezes você faz um curso de filosofia, essa parte e o teológico não aparece, mas muitos desses filósofos são teólogos e estudiosos da fé também. Hegel é um deles, né? E também
impacto nessa época aí, especialmente começo do século XIX, né? Às vezes os estudiosos separam o que eles chamam do Hegel mais jovem, o Hegel mais amadurecido, mais velho, né? E ele foi um homem de letras ligado a figuras de artistas da sua época, né? E terminou a vida como filósofo aí importante oficial do Estado prussiano, né? E que na época aí tem uma expressão absolutamente significativa na vida política desse contexto, desse ambiente. E aí vamos pensar, tentar entender a vai estudar a filosofia de Hegel. Dentro ainda dessa perspectiva de que a razão é árbitro capaz de lidar com a realidade, o ponto de partida de Hegel, muito importante isso, é que o real corresponde ao racional e o racional ao real. Né? Essa ideia de correspondência quer dizer que a nossa razão tem acesso à realidade, né? Mesmo que você entenda a questão da inacessibilidade da metafísica, o real corresponde ao racional e vice-versa, né? Nesse sentido, o ser, a questão é ontológica, identifica-se com o pensamento. Então, digamos, você tem aqui o que é chamado de um idealismo mais pleno. E ao avaliar a realidade, né, do ser aí identificado com o pensamento, Hegel vai dar atenção para um outro aspecto que até esse momento não está no radar da história da filosofia, né? Que é perceber que a realidade, que essa é uma questão que vai estar diante de nós com frequência depois, a realidade não é uma realidade estática. Porque qual é o desafio quando você vai falar de empirismo, de racionalismo, ou até mesmo do pensamento kantiano? Você está falando da razão abordando o objeto, né? Tentando conhecê-lo. Só que o que se descobre? Que a realidade está em constante movimento. A realidade está em constante mudança, modificação, que é o chamado devir. E aí, a proposta de Hegel é que, na abordagem do entendimento da realidade, se descobre que ela se desloca no fluxo do tempo a partir de uma lógica dialética. A dialética é um conceito conhecido na Grécia Antiga, mas aqui ela é uma referência de entendimento do fluxo da história. E aí o que ele vai dizer? Que existe, que a gente já vai falar com mais detalhes, existe o que é chamado de tese, antítese e síntese, ou seja, a história caminha a partir de uma ideia que logo abre espaço para o seu contraponto, as duas entram numa conexão e depois você tem uma nova ideia que é a síntese que vai se tornar uma nova tese. É interessante ver isso porque você vai ver, por exemplo, mais adiante alguns teólogos como Adolf von Harnack e outros teólogos de pós-hegelianos, eles vão dizer o seguinte, olha, o que é a igreja, vamos dizer, primitiva, né? Você tem uma vertente judaica que entra em contato com uma vertente helenizada, aí surge a tese, surge a antítese, e a síntese vai ser a igreja primitiva, que é essa mescla judaico-helênica nos séculos posteriores, né? E aí se tenta entender isso a partir desse enfoque. Então, Hegel vai desenvolver o que a gente chama de uma teologia da história. E olha que coisa interessante. Essa história, né, ela é descrita como manifestação do espírito absoluto. A palavra alemã para isso é o Geist, né? Ou seja, a história, né, já que o real corresponde ao racional, o ser identifica-se com o pensamento, quer dizer que você vê a manifestação do espírito absoluto como referência da realidade e que envolve esse fluxo da história que é chamado Geist, palavra alemã que significa espírito. Alguns outros filósofos de expressão foram Fichte, Schelling e especialmente Schleiermacher. Schleiermacher é o iniciador do conceito de hermenêutica moderna, um filósofo, um teólogo muito importante, e que a partir dele é que nós vamos ter aí uma separação na teologia, né, vamos dizer, de influência propriamente pós-kantiana, e é um estudioso que deve e precisa ser
avaliado e estudado. Aí, olhando para Hegel, a gente pode aí ver, né, como é que ele enxerga a realidade mesmo, né? Tese, antítese, síntese. Essa síntese vai se tornar uma nova tese que vai levantar uma antítese que, por sua vez, vai trazer uma nova síntese. Então, observe muito bem que nesse contexto você tem o fluxo de como a história se organiza. Quer dizer que esse é o mecanismo de fluxo da história numa descrição dessa realidade em movimento quando nós temos esse enfoque no ser, né, na questão do elemento pensante, e também no fluxo do tempo. Então, qual é o caminho do pensamento de Hegel? Hegel tenta, assim, vamos dizer, criar o que a gente pode chamar de uma filosofia completa. Por isso, alguns estudiosos vão dizer que ele é o filósofo da totalidade do saber absoluto e que dá a atenção ao fim da história, né? E vai ser uma época que vai ter muita reflexão sobre isso, até porque você tem, por exemplo, um momento, né, que começa a se configurar na Prússia e depois na Alemanha de autoentendimento diante da realidade, né? Cresce uma concepção assim de entendimento da evolução da história a partir da nova experiência europeia, né? A ideia é entender, né? Ele é o filósofo da dedução de toda a realidade a partir do conceito da identidade que não concebe espaço para o contingente para a diferença. A ideia de uma filosofia completa, total, que pudesse dar cabo de tudo. Ele era crítico do que ele chamava de filosofias claras e distintas, uma vez que via o negativo, né, a partir dessa tese e antítese, como constitutivo da ontologia. Assim, a clareza não seria adequada para conceituar o objeto. E a partir dessa problematização, como nós vimos, ele criou um sistema para compreender a história da filosofia do mundo que ele vai chamar de dialética, uma progressão na qual cada movimento sucessivo surge como solução das contradições inerentes ao anterior. Então, esse fluxo, né, de pensamento historicista vai tomar conta do pensamento de Hegel e vai definir um caminho de pensamento na Europa. Então, veja só que aí nós temos o quê? O elemento da razão, o elemento da rejeição da possibilidade de conhecer a metafísica, a definição, né, da realidade com o pensamento, aí a preponderância do ser pensante e a questão do fluxo da história. Hegel vai afirmar que a história é o percurso do conhecer para o saber absoluto, né? Então, até hoje você tem isso, né? Como é que eu sei, por exemplo, a verdade sobre alguma coisa, né? Aí eu preciso saber o quê? As origens. Eu preciso saber a história. Quem disse que a história traduz o significado real das coisas? Hegel diz, por exemplo, mas será que é assim? Quando a gente estuda, por exemplo, linguística, né? Estuda tradução da Bíblia, grego, hebraico, né? Encontro muitas pessoas que toda hora ficam perguntando para a gente algumas coisas. Por exemplo, muitas pessoas acham que o significado de uma palavra está na sua origem, que você quer entender um texto e você entende plenamente pela sua história, mas será que é sempre assim? Às vezes uma palavra tem uma história e no caminho, através do seu uso, ela acaba tendo um significado desconectado da sua história. A palavra embarcar, por exemplo, significa entrar no barco. Mas hoje, quando você vai num aeroporto e você vai para o embarque, você não está entrando num barco. A palavra se desconectou da sua origem e ela tem uma reconfiguração no uso social. Então, só para você entender, né? Esse é o momento em que se entende, né, o percurso do conhecer para o saber absoluto é a formação da consciência filosófica. A sua tese se baseia que no saber absoluto, primeiro tem de se estabelecer com a relação entre a consciência, o ato de conhecer e o absoluto. O caminho entre a consciência natural e a filosofia é marcado pelo ato de conhecer. Toda a ciência da experiência, da consciência se baseia nesse ato, no que ele é, o que ele pode oferecer ou enganar.
quer dizer, né, essa consciência, por causa da questão do ser pensante, essa proposta idealista envolve esse ato de conhecer que está relacionado com o fluxo da história. E aí a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, né? Já já a gente vai aqui abrir espaço aí para a nossa interação, as nossas perguntas. Vamos ver a dialética hegeliana. O que a gente pode dizer? Hegel utilizou-se desse sistema para aplicar, né, veja bem, toda a história da filosofia, da ciência, da arte, da política, da religião. É um sistema assim totalizante que, em tese, nos dá o entendimento de tudo, né? Mas muitos críticos modernos vão assinalar que Hegel geralmente parece analisar superficialmente as realidades da história a fim de encaixá-las no seu modelo dialético. Para vocês terem uma ideia, o pessoal não só vai pensar em termos de história, mas numa história evolutiva e numa direção de um progresso cada vez maior. Isso dobramento mais tarde no ambiente alemão, que eles diziam assim, olha, a gente teve uma grande época semítica no passado da humanidade, né? É que depois temos uma época greco-romana e agora nós temos a grande época germânica, né? Isso quer dizer que o transcurso da história tem significado e tem um caminho, né, de uma espécie de teleologia. Isso é influência primeira do pensamento bíblico, né? Só que no pensamento de Hegel isso ganha um aspecto absoluto, né, por causa da reflexão em cima do fato de que a realidade é marcada pelo movimento e aí a discussão entre ser pensante, entre a questão que envolve o idealismo com a questão do movimento da história. Portanto, o que é que a gente vai ver, né, nessa caminhada de tese, antítese, síntese, nessa dialética? A dialética é o sustentáculo da história. Cada época tem a sua característica própria, que ele vai chamar do Zeitgeist, né? Zeitgeist é literalmente o espírito do tempo. Isso quer dizer que você tem um certo momento da história que é peculiar, que é único, que é diferente. E aquela época tem esse elemento próprio e que precisa ser vista dessa maneira. Então, ele vai falar do espírito do tempo, um conceito que muitas vezes é utilizado até hoje, e a história acaba sendo o desdobramento da ideia de liberdade, né? Porque os seres humanos agem, definem, isso traz uma reação do outro lado e assim caminha o fluxo da história a partir dessa referência. O fim da história se dá quando termina a luta pela liberdade, né? Aí alguns até vão dizer como é que isso tem desdobramentos, por exemplo, na Revolução Francesa, né? Como é que, porque isso também não era só uma filosofia abstrata, acabava interferindo. Lembre-se que Hegel é um filósofo de Estado, né? Ele é uma pessoa que é referência no contexto prussiano. Olha que coisa interessante, aplicando isso à teologia, à fé cristã, Hegel vai dizer que o conteúdo da fé cristã corresponde ao mais alto grau de desenvolvimento da religião e coincide com o conteúdo da verdadeira filosofia. Vai crescer muito nessa época, né, a ideia de que o cristianismo é uma religião assim superior, né, mais desenvolvida, mais detalhada, né, essa ideia que inclusive vai influenciar os estudos bíblicos, né? Quando você lê, por exemplo, a obra do próprio Wellhausen, né, que vai escrever a história da religião de Israel, né, ele vai entender a religião desenvolvida nesse paradigma, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais na semana que vem sobre o positivismo lógico. Isso vai influenciar, inclusive, a formação do Brasil, né? Por isso você tem uma bandeira que vai dizer ordem e progresso, né? Essa ideia tem essa veia historicista, inclusive em Hegel, marcada pela sua concepção teológica também, como a gente pode observar aí. E entendendo, né, como é que isso se aplicou, por exemplo, à filosofia política, Hegel vai dizer coisas assim mais significativas que vão ter
grande importância no seu momento histórico, né? Ele vai dizer, no despotismo oriental, o indivíduo não é nada. Isso analisando o quê? As antigas monarquias do contexto do Oriente Próximo, né? Sabendo, por exemplo, a antiga Babilônia, Mesopotâmia, o Egito, né? Como é que os monarcas são absolutos e definem tudo e o indivíduo comum não é nada, né? Mas depois da Revolução Francesa, o indivíduo pensa que é tudo e torna-se egoísta, né? Por causa do novo momento da história, esse enfoque, claro, lembra que a gente fala desde Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existo, então você está imaginando uma autonomia do indivíduo, né? E cresce um individualismo no pensamento ocidental, e é necessário, Hegel vai dizer, compreender o ser humano como síntese de singular e do geral, do particular e do geral. Olha que coisa interessante. O Estado prussiano é a realização da razão, é o advento de Deus à Terra. Aí você começa a entender agora, né, o que vai acontecer, porque lembre-se da história da Europa. O que você tem na Europa? Você tem um antigo Estado gigante, o Império Romano, que vai ser fragmentado, vai sobrar o Império do Oriente, que depois vai ser estado e derrotado pelas invasões turcas, né, islâmicas, e no Império Romano do Ocidente, depois de cair, vai se formar o Sacro Império Romano Germânico, né? Então, a Europa ganha o que a gente chama assim de esse conceito a partir do paradigma cristão, né, de cristandade, né? Porque são várias tribos de povos distintos que vão ali formando pequenos reinos que vão amadurecendo, né, em função da mudança histórica de pensamento na direção do que a gente chama de nações-estados, né? E isso vai amadurecendo e vão surgindo os estados modernos, mas a partir dessa realidade do enfraquecimento do Sacro Império Romano Germânico e também das casas reais monárquicas que vão aí aos poucos cedendo espaço, né? Como a gente tem em Portugal a Casa de Bragança, como a gente tem lá os Habsburgos, né, que são uma família muito poderosa. Então, a discussão é qual que é o papel do Estado. Como nós temos aí uma tentativa de uma formação de um Estado dessa nova consciência histórica alemã, Hegel vai entender que o Estado prussiano é a realização da razão, o advento de Deus à Terra, é uma espécie de síntese adequada daquilo que envolve a questão política. Por isso que isso depois, mais tarde, vai ter usos indevidos, como você bem pode imaginar. Como se pode perceber, para Hegel, a história é a categoria por definição. Então, o seu enfoque é historicista, esse historicismo vai ter uma presença muito importante aí na trajetória da filosofia, e essa ideia caminha na direção de um panteísmo, né? Por quê? Porque quando você identifica o ser com a realidade, né? O ser pensante com a realidade, a tendência a não fazer muita distinção, né? E pensando numa ideia de Deus, o pensamento dele caminha próximo a uma espécie de panteísmo, onde de alguma maneira tudo é divino, porque toda a realidade é a manifestação do espírito absoluto, o chamado Geist, né? E olha uma frase dele que chama atenção, é que a história é a autobiografia de Deus. Então, de fato, assim, ele quase chega numa visão panteísta dentro dessa perspectiva. Por que que Hegel é tão importante, tão valioso? Porque a partir de Hegel, dessa perspectiva, nós vamos ter um desdobramento que nos atinge diretamente, não só pela filosofia historicista, não só pelos desdobramentos que vão atingir, por exemplo, o pensamento posterior, né, que vai chegar à nossa construção filosófica também, mas por causa da grande influência que nós temos em Karl Marx. Então, o que a gente tem? Marx vai caminhar, digamos assim, nas costas de Hegel, né? O que nós temos em Hegel, né? A dialética com a, né? E aí você vai ver a maneira como a coisa é construída, a realidade é explicada como devir, constante mudança, algo que
já existia lá em Heráclito, né? Toda a realidade é contraditória e contém em si a sua própria negação e o idealismo. E toda essa construção você vê. E o que que acontece? Marx não vai ser um pensador idealista, ele vai ser o que a gente vai chamar de um materialista dialético, né? Ele vai a realidade absoluta é do espírito, é da ideia. Marx vai inverter isso. Ele vai trabalhar com a realidade absoluta sendo a matéria. Mas ele adota o historicismo. E dá para entender, porque Marx também é judeu, né? Foi criado com essa influência desse pensamento aí que tem origem na Bíblia, nos profetas, né, da importância da história. Então ele vai criar um historicismo marcado pelo materialismo dialético e ele vai ser um filósofo absolutamente ligado ao jeito de ser de Hegel. Por isso, o marxismo vai ter do pensamento no Brasil, boa parte da América Latina, vai ter influência naquilo que a gente vai conhecer como teologia da libertação. Então veja que as coisas têm uma relação de conexão significativa. Então aqui dá para a gente ver, por exemplo, e que a gente vai citar Marx um pouco mais para frente, né, que ele é um pouco posterior, mas você vai ver aqui, eu peço desculpas porque esse gráfico é muito bom, mas é um gráfico que está em inglês, né? Então você tem aí Hegel e Marx, né? Quando você tem as ideias, né? As ideias lá embaixo são justiça, a ideia do bem, né? De verdade, da religião, e isso deve ser encaminhado no contexto do Estado e atinge a existência individual, né? No contexto de Marx, você tem a mudança, né? Lá embaixo, né, a base para uma perspectiva materialista e uma análise sociológica, você tem a relação com os métodos de produção, né? Em vez do Estado, o que importa é a relação entre as classes, né? O enfoque na sociedade. As ideias surgem depois, e aí você tem a política, a estrutura da família, a religião, a justiça lá em cima para serem frutos. Então é um jeito de pensar muito diferente, a gente vai ter, né? Aliás, no canal da IBNU tem uma palestra detalhada específica sobre o pensamento de Marx, por causa, né, da influência histórica significativa que ele tem, e a gente então consegue ter uma ideia aí da relação entre os dois. Assim, nós encerramos a nossa parte, né, propriamente dita aí, inicial, né, da nossa compreensão do cenário geral da realidade desse momento da história, vendo os principais personagens, as filosofias que marcam a realidade do século XVIII, né? E vendo como é que isso tem importância na construção da história. A gente começa então a ver o caminho do absolutismo da razão, começa a ver os limites da razão para explicar as coisas que se entenderam que ela não teria mais acesso em termos de teoria do conhecimento, esse novo momento de agnosticismo metafísico, o pensamento de Kant, Hegel, com a sua perspectiva historicista e o idealismo mais radical, o seu desdobramento e como é que isso atinge a gente. Então, nesse contexto, nesse cenário, a gente agora vai abrir então a oportunidade, né, para as nossas perguntas, né, tudo aquilo que vocês tiverem, quiserem aí apresentar de prontidão aí para a nossa interação. Perguntas que talvez venham aí pelo chat ou diretamente, vocês podem nesse momento mandar, né, para que a gente possa ter a devida interação, né? Então, vamos lá. Algumas questões, algumas dúvidas, a gente agora abre espaço para as perguntas que vocês tenham sobre as questões aí ligadas a esse momento da história. Vamos lá. Como compreender e diferenciar princípios e culturais e éticos de um povo em relação aos princípios e à ética de Deus na cultura, né? Bom, a pergunta aqui
está diretamente ligada à questão dos pensadores em si. O que acontece? Quando você lida com a questão bíblica, né, você tem o que a gente pode chamar de princípios de Deus na revelação que são inegociáveis. Existem elementos aí que são essenciais e fundamentais e com esses elementos não se pode negociar, né? Quer dizer que a revelação bíblica tem diretrizes claras sobre alguns aspectos, né? Há outros elementos de uma cultura que não são elementos absolutos, que são coisas secundárias, são relativas, e essas coisas, elas estão em aberto, né? Tem coisas que são elementos culturais, né? Ah, e elas, então, nesse caso, são respeitadas. Quando você chega lá para um grupo X, uma tribo um antropológico, se o pessoal se pinta de uma forma ou se come de uma determinada maneira, isso não é uma questão preocupante, né? Talvez a questão fundamental maior esteja em certos elementos que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, aí é uma questão hermenêutica importante para lidar, que a Bíblia às vezes traduz princípios e ideias significativas, só que numa roupagem cultural do contexto grego, hebraico ou romano. E a Bíblia fala que tem que lavar os pés dos outros. Eu vejo cumprido isso, geralmente. Porque eles têm que é uma ideia de humildade, é uma ideia de servir o próximo, né? E não é uma ideia de simplesmente lavar o pé do outro. Então, nesse sentido, a ideia aí precisa ser retraduzida para o contexto onde ela aparece, né? Eu acho que, deixa eu ver, o pessoal está aqui, até que ponto toda essa construção filosófica influenciou o cristianismo europeu? Completamente. Ela redefiniu o cristianismo europeu, né? Porque esses grandes pensadores, eles se tornaram, digamos assim, a referência, o novo paradigma de construção, né? E isso influenciou de maneira decisiva, inclusive na construção da teologia, na construção de uma série de elementos. Inclusive, a gente vai ver depois que a própria teologia e o cristianismo europeu não só é influenciado, como reage em relação a isso, né? Então, essa influência é muito grande e significativa. Hegel e Marx, considerando o fluxo da história judaica, se tem nexo com o kibbutz? Com certeza, sim. Isso a gente tem que entender. Historicamente, né, o pessoal às vezes tenta fazer conexão dos judeus, né, com o pensamento filosófico. E isso às vezes é complicado, por quê? Porque, digamos assim, os judeus estão presentes em muitas escolas de pensamento diferentes. Então, você tem judeus completamente ligados ao modelo do pensamento econômico liberal, né? Ou seja, de perfil muito utilizado como referência de pensamento no contexto capitalista, como também no contexto socialista, né? E o que a gente vai ver? É que, como os judeus sofreram muito, especialmente nos ambientes onde o status quo, a mentalidade dominante, ela se tornou bastante antissemita e perseguidora, os judeus lutando contra esse poder institucional, muitas vezes foram simpáticos às ideias marxistas. E, portanto, muitos eram movimento de esquerda. Você imagina, na Europa, por exemplo, com influência nazista, você acha que o judeu vai optar por qual pensamento, né? Então, traçaram, num nível maior ou menor, um tipo de perspectiva socialista. Quando eles fundam o Estado de Israel, eles vão formar um kibbutz de inspiração socialista, mas espera aí, tá? Muito diferente do que muita gente pode imaginar. Não o socialismo no perfil que aconteceu na Europa, porque a diferença de um kibbutz, por exemplo, é que um kibbutz não tem a ideia de um controle do Estado.
Não é uma cooperativa, não é o governo israelense que determina. O kibbutz é uma cooperativa, onde as pessoas entram e lá eles têm as regras. Então, o kibbutz diz aqui todo mundo usa o mesmo tipo de roupa, todo mundo mora no mesmo tamanho de casa. E nesse sentido, digamos assim, é um socialismo sem os males que o socialismo político europeu construiu depois, né? A diferença fundamental, que além de não ter nenhum vínculo com o poder estatal, o socialismo do kibbutz pode-se, né, dizer se quais suas vantagens ou desvantagens, e a pessoa entrava e saía quando queria, diferente de um Estado socialista totalitário, quando isso não era uma opção, né? E aí a gente, então, descobre que o caminho é muito diferente, né? E o interessante é que muitos dos kibbutz israelenses progrediram e se desenvolveram de uma forma tão interessante que depois eles se tornaram até multinacionais, né? Porque a coisa funciona com uma liberdade de ação, né? Não é o caso, por exemplo, de alguns outros ambientes onde isso não acontecia, né? Alguém perguntou aqui se o evangelho morreu na Europa, o que aconteceu no ambiente europeu. Bom, a gente pode dizer o seguinte: a religião institucionalizada na Europa, né, com uma história longa de conflitos entre católicos e protestantes, né, com uma atitude às vezes obscurantista de certos ambientes religiosos, e isso facilitou um crescimento do secularismo no ambiente europeu. E a verdade é que os estados absolutistas também perseguiram minorias religiosas que, em grande quantidade, acabaram imigrando. E, especialmente no contexto europeu, assim, de duas guerras mundiais e com os desmandos e equívocos, né, das organizações religiosas, isso fez com que a religião popular decaísse muito. Então, vamos dizer, o cristianismo está muito enfraquecido no ambiente europeu, mas a cultura, a base da cultura ainda é, em muitos casos, cristã, e em alguns ambientes existe retomada, um crescimento, um novo interesse, né? E nem tudo assim é tão negativo. Agora, também é importante que a gente às vezes tem conceitos e ideias, a gente entende como sendo muito fundamental na realidade cristã e que os europeus não acham que isso tem tanta relevância, e outras coisas que eles valorizam que a gente não valoriza tanto. Então, é um problema, é uma dificuldade, mas nem todo o cenário é negativo. A pergunta aqui, como é que a gente vê o antissemitismo de Lutero? Bom, essa pergunta é mais, assim, significativa, e ela tem uma importância grande, porque a gente precisa entender a história mais ampla, né? Que história é essa? Que os judeus, né, depois da sua grande dispersão, né, a partir da destruição de Jerusalém pelo ambiente do Império Romano, eles vão se espalhar e vão morar se dispersar por várias regiões do Oriente Próximo, da região da Anatólia, do norte da África, chegando a Grécia, Roma e até mesmo a Península Ibérica, e cresce, né, na busca de uma identidade cristã, uma ideia cada vez maior de que a rejeição de Cristo pela maioria dos judeus, até porque a maior parte dos judeus crentes morreram aí por volta do início do segundo século depois de Cristo, havia uma grande quantidade de judeus crentes antes disso, e então cresce um afastamento maior entre a comunidade cristã e a comunidade judaica. E esse negócio se torna meio sério porque cresce no ambiente da cristandade europeia uma antipatia que eles já tinham desde os tempos pagãos contra os judeus, e a ideia é que agora, né, Atenas, Roma, Jerusalém substituem Jerusalém. E que, na verdade, o novo povo de Deus é o povo cristão, e os judeus, portanto, são um povo maldito e rejeitado. E eles cometeram o pecado, né, de matar a Cristo, o deicídio,
e, portanto, eles serão culpados permanentemente. Então, esse antissemitismo da cristandade cresce, se desenvolve e vira um ponto comum. E os judeus, então, têm restrições, eles não podem funcionar como qualquer pessoa, e muitas vezes eles passam por uma situação de hostilidade, né? E eles, então, vão se espalhando, né? E tendo limitações. E quando existe o surgimento do islamismo, a princípio, os judeus têm até um pouco mais de facilidade de viver nesse ambiente islâmico, né? Mas com a hostilidade maior que aparece, especialmente aí no século XV, os judeus vão ter um movimento maior cada vez na direção do centro e leste da Europa. Os judeus foram perseguidos e sofreram na Espanha, em Portugal, na Itália, na França, na Inglaterra, né? Havia judeus que eram bem-sucedidos, que tinham riquezas, emprestavam para o monarca, para pessoas nobres, e na hora de pagar o pessoal dizia, não, o judeu é maldito, e aí perseguia o pessoal. Quando tinha situações de crise, o judeu virou uma espécie de bode expiatório. E essa realidade estava presente também no contexto da Alemanha, no contexto de Lutero, né? Quando muitos judeus começam a viver nesse ambiente alemão e depois vão se deslocar cada vez mais para o leste europeu, sendo a maior concentração na Polônia. E o que acontece? Lutero pensava o seguinte, Lutero se aproximou dos judeus, né? Teve até uma grande aproximação, até porque houve um movimento filosemita, né, de aproximação dos judeus, até para ajudar a traduzir o Antigo Testamento, né, conhecer o hebraico, que não era muito estudado nos ambientes cristãos. E Lutero tinha certeza que uma vez que ele repudiasse o catolicismo e que ele iniciasse, né, uma proposta de fé diferente da cristandade medieval, que os judeus entrariam para a realidade da igreja evangélica, que depois é chamada de luterana. Mas isso não acontece. Quando não acontece, Lutero então manifesta toda a sua ira, a sua raiva. Eu não vou dizer que Lutero era um antissemita no sentido pleno da palavra, que ele achava o judeu, mas ele era um sujeito destemperado, alguém assim que falava tudo que dava na telha, que dava vontade, e ele então acho que se complicou com as suas palavras e disse coisas pesadas que mancharam a sua história e foram inclusive utilizadas posteriormente, né? Mas isso é coisa para a gente pensar, é que a cristandade europeia, por definição, de raiz, ela sempre foi antissemita, e Lutero expressou essa realidade, né? Inclusive na igreja onde ele pregava lá na Alemanha, né? Ali perto, em Wittenberg mesmo, a gente tem um lugar lá que lembra desses episódios e tem um pequeno monumento lamentando e tentando restaurar essa situação difícil, né? Outra pergunta aqui será que a dialética hegeliana gerou uma espécie de ceticismo histórico? Olha, a princípio, não, né? A ética, a dialética hegeliana, ela não gerou, ela gerou exatamente um caminho de interesse intenso sobre a história, né? Esse pensamento historicista, né, que inclusive associa a história com a razão, entendendo que a razão tem fluxo, isso gerou uma compreensão assim da história muito significativa e intensa, e eu diria que esses desdobramentos chegam a nós até hoje, né? Isso é muito forte, muito significativo. Agora, claro que isso gerou uma reação, será que é uma reação dialética, né? Essa reação que surgiu, essa é uma reação que vai batalhar contra a razão e contra a história como referência de significado. De tal maneira que, por exemplo, tem gente que diz, olha, não, a história chegou ao seu fim, a história, na verdade, não tem significado. Depois é a questão de um pensamento cada vez mais ligado ao contexto existencial, né? Mas grande parte da nossa perspectiva até o desdobramento maior aí da pós-modernidade foi definida
muito pelo pensamento historicista, com certeza. Muito bem, não sei se temos mais perguntas aí que surgiram, pelo menos as que eu tenho acesso, que estão aqui no nosso bate-papo. Não sei se o pessoal tem perguntas que chegaram por uma outra origem aí, o turma que está nos apoiando aí diretamente. Leandro, Jonathan, se tem alguma questão que surgiu de uma outra maneira. Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tem aí a oportunidade de fazer as perguntas finais aí para o nosso desfecho, né? Vamos lá. Para atingir um patamar espiritual mais elevado, o catolicismo praticava autoflagelação. Qual era a visão de Martim Lutero? Veja, o Lutero ele vai exatamente questionar tudo isso, né? Essa ideia de espiritualidade fundamentada no poder humano, né, no mérito humano. O grande grito da reforma é exatamente somente a graça, né? Lutero tem um peso muito grande sobre a sua vida e quando ele se converte, crê, né, entende a graça de Deus, ele descansa. Então, claro, esses elementos ligados ao catolicismo, especialmente medieval, são completamente rejeitados, né? Lutero traz uma ideia de que através do conhecimento da Bíblia, da salvação em Cristo e da salvação pela fé e pela graça, o ser humano é libertado e se torna até poderoso e dono da sua própria história através assim da palavra, né? Então essa perspectiva com certeza ela sai de cena, né? E não tem nenhum tipo de enfoque realmente adequado para esse momento, né? Houve uma mudança aí muito significativa e completa que vai, inclusive, mudar para sempre, né, a história do contexto aí da história dos povos de fala alemã, né? A outra pergunta diz aí o que era o nominalismo. O nominalismo era uma espécie de filosofia, a gente acabou não escolhendo como um ponto de partida muito importante, que surge aí no final da Idade Média, né, o famoso Guilherme de Ockham é o seu principal referência, né, que afirmava a irrealidade, o caráter o chamado meramente abstrato dos universais, né, e que eram chamados apenas de nomes, né, de elementos linguísticos que não tinham existência propriamente autônoma, simples meios convencionais para a compreensão dos objetos, né? Então, como a discussão era exatamente na escolástica de definição dos chamados universais, o nominalismo vai dizer que apenas isso é um recurso linguístico com a rejeição, né, dessa perspectiva aí desse contexto de desconstrução do pensamento medieval no final da Idade Média. A síntese proposta por Hegel contribui para que hoje alguns possam dizer que a verdade não existe? Não é bem o caso. Hegel não diz isso, pelo contrário, Hegel vai ser ele vai dizer que a doutrina cristã ela é a referência máxima da história e representa o ponto último definitivo de verdade, né? E não tem essa proposta, não. Ele vai tentar colocar essa questão do ser, da ontologia e do ser pensante, né, do idealismo, em sintonia com o fluxo da história. Mas Hegel, inclusive, ainda se encaixa num pensador ainda que entende, né, uma razão totalizante de explicação da realidade. Isso não é. Depois de Hegel e depois do positivismo lógico, aí a gente vai ter um caminho diferente, que a gente vai ver a desconstrução desse pensamento europeu, né? Pessoal perguntando aqui se vamos conceder os slides. Sim, para todos que estão inscritos no curso. Inscrito, você para se inscrever precisa mandar aí o seu contato para o WhatsApp da IBNU.
né, que você tem acesso na propaganda, na divulgação, você tem o número direitinho, você manda o WhatsApp e você recebe aí os slides mandados. E essa semana eu quero mandar alguns textos com resumos também, porque agora que a gente andou bastante, quem está acompanhando bem o curso vai poder agora ler de uma outra perspectiva sobre os problemas filosóficos e como é que eles foram tratados aí no eixo da história, para ver a relação da história do pensamento, da filosofia, com a fé cristã e, no contexto histórico, seus desdobramentos, inclusive, para a realidade da teologia também.